Opa, economia e agora? E agora é investimento em tempos de alta da Selic. Você que está com aquele dinheiro ali para investir, está pensando assim, onde eu vou colocar meu dinheiro com essa alta? Tenho fundo de garantia aí, esse saque extraordinário, vou sacá-lo. Será que vale a pena sacá-lo e investir em outra letra qualquer das possibilidades? Pois é, a gente vai discutir tudo isso aqui com o Theo Lamonier, que tem a honra de receber aqui, o cofundador da Buybank Investimentos. Theo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente discutir um pouco sobre investimento em tempos de Selic lá no alto, né, rapaz? Fabiano, prazer estar aqui com o nosso telespectador. É um cenário complexo, a gente precisa rebolar, porque não basta só entender o que está acontecendo com a Selic, tem que entender todo o contexto da economia, mas com certeza vamos tirar bom proveito desse papo. Legal, e para a gente perder um pouco menos de tempo falando da questão técnica e já ir para o investimento, eu separei aqui um material bem legal do Sebrae sobre a taxa Selic. Na verdade, até corrigir, não é nem do Sebrae esse material é da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. E explica para a gente o que é a taxa Selic. Vamos ver. A Selic subiu 0,5 pontos percentuais. A expectativa é de um corte na taxa Selic. Mas afinal, o que é Selic? Por que eu devo me importar com ela? De onde ela vem? O que faz ela mudar? É isso que vamos explicar aqui nesse vídeo. Muitas dessas notícias que você ouve no jornal têm a ver com as tentativas do Banco Central do Brasil de controlar a inflação ou de movimentar a economia. Segura aí, a gente já vai explicar isso melhor. Antes disso, vamos falar sobre onde a Selic pode ter impacto direto na sua grana. A taxa Selic é uma taxa básica. Ela influencia todas as outras taxas de juros do Brasil. E por isso, ela tem impacto em todas as conversas sobre investimentos do país. Principalmente para aqueles investimentos conhecidos como de renda fixa, que são a maior parte dos investimentos feitos pelos brasileiros. Quando a Selic abaixa, se espera que o rendimento desses investimentos seja menor. Quando ela sobe, se espera que o rendimento seja maior. E não é só no mundo dos investimentos que isso acontece. A Selic também acaba influenciando nas taxas de empréstimos. Com a Selic baixa, a tendência é que os juros pagos em um empréstimo fiquem mais baratos. Com a Selic alta, a tendência é que os juros cobrados sejam maiores. Mas o que é que faz a Selic subir ou descer? O Banco Central tem uma meta para a Selic. E como a gente disse, ele usa essa meta para controlar a inflação e para movimentar a economia. Vamos entender como ele faz isso. Quando a Selic está mais alta, as pessoas fazem mais investimentos financeiros e pegam menos empréstimos. Por isso, elas consomem menos. E se menos gente quer comprar tomate, o feirante vai ter que reduzir o preço, certo? Ou seja, se o Banco Central acha que a inflação está alta, ele tenta usar a Selic como um freio. Por outro lado, se a inflação está controlada, mas a economia está parada, a tendência é que o Banco Central diminua a meta da Selic. Quando ele faz isso, é como se ele buscasse acionar o acelerador. Voltando para o exemplo da feira. Se as taxas estiverem mais baixas, rola mais grana na economia e as pessoas voltam para comprar tomates e talvez até alguns temperinhos a mais. Esse é o principal motivo pelo qual o Banco Central mexe na meta da Selic. Fiquei pensando, vendo esse vídeo, um comentário completamente aleatório. Se o preço do tomate tivesse aquele ali, a gente estava feliz, né? Nossa Senhora! Que o tomate subiu, né, de uma quantidade. Uma boa explicação, né, para a gente começar a tratar aqui a questão da Selic. É realmente a forma do governo tentar interferir nas instituições bancárias sem interferir, ou seja, ela meio que se posiciona e acaba levando todo mundo, né? Exatamente, Fabiano. E o nosso telespectador precisa entender o que estava lá no vídeo, que a Selic ela é o preço mais importante da economia. Ela vai definir quanto que o governo paga para remunerar os empréstimos que ele toma. Porque quando você investe no Tesouro Nacional, você está investindo dinheiro no governo, você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo é o investimento mais seguro que tem. Então é esse paralelo que a gente precisa fazer. No momento que o governo precificou a economia, que ele falou quanto que ele paga no empréstimo,
todos os outros investimentos também vão girar em torno daquela precificação feita pelo governo. Agora, aquela história, a gente já podia imaginar, né? Inflação disparada, em algum momento isso ia acontecer para conter um pouco a inflação. É um momento que se contém um pouco o consumo, obviamente o crédito lá em cima vai fazer com que o consumidor seja retraído ali no seu ímpeto de ir às compras, de ir às ruas. Isso já era previsível. No que diz respeito aos investimentos, vocês já estavam mais ou menos de olho nessa situação, porque toda vez que a inflação dispara, há uma tendência da Selic. A Selic, do jeito que ela estava, ela não ia se manter, né? Não ia se manter, Fabiano. E assim, é um negócio que eu falo desde 2020. A Selic no Brasil, ela foi abaixada, eu uso a expressão que ela foi abaixada a fórceps. A gente chegou a ter uma Selic perto de 3% ao ano. Mas a gente precisa entender que no momento que a gente está falando de Selic, de taxa básica de juros, o Brasil posiciona-se como uma economia que concorre com outras, concorre com o México, concorria com a Rússia, agora a Rússia está numa situação atípica, concorre com a Turquia, que são outros países emergentes. E a taxa básica de juros do Brasil ficou muito mais baixa do que desses outros países. E naquele momento, alguns dos economistas e investidores falavam, olha, está muito baixo, isso aí vai virar inflação lá na frente, e essa inflação vai ter que ser precificada de novo na taxa de juros, a taxa de juros vai ter que voltar a subir. E o mundo entrou na pandemia, o mundo está vivendo a situação da guerra da Rússia que disparou o preço das commodities e passou a ser pressionado para aumentar a taxa de juros. O problema de inflação é um problema global. Só que a do Brasil, que hoje é a terceira maior do mundo, também foi pressionada por esses equívocos na condução da política monetária lá atrás. A nossa Selic caiu demais e agora ela está subindo acelerada demais. E aí, nessa questão, a gente não vai ter a inflação nessa mesmo disparo para baixo, né? Vai demorar ainda, né? Ou seja, se sobe ali a Selic para tentar conter de alguma forma a inflação, mas a inflação não vai descer vários degraus não, né? Vai demorar um cadiquinho, como diz o outro. Infelizmente, essa inflação, ela veio, como ela é um fenômeno global, ela veio para ser um pouco persistente, ela vai permanecer alta um pouco tempo. A gente pode viver um cenário que é chamado de estagflação, que é a inflação um pouco alta e baixo crescimento. A gente deve esperar aí que talvez o próximo ano e meio, seja um problema que nós tenhamos que conviver. E nesse momento em que várias pessoas estão recebendo o FGTS, né, é uma maneira que o governo arrumou de as pessoas terem acesso a esse FGTS. Eu até acho isso muito perigoso, eu já até falei isso aqui no programa, eu acho muito perigoso quando você pega algo que tem um fim rescisório, de um trabalhador não ter o emprego, ele ter aquele dinheiro para ele se manter, ele começar a ter esse dinheiro para sacar por emergência, para resolver problemas. A gente vai falar daqui a pouquinho, eu separei até alguns tópicos aqui para te perguntar, talvez até no segundo bloco, preparei esse primeiro bloco mais para a gente contar um pouco do que é a Selic, o investimento, mas quando você vê, até mesmo falando de investimento, a pessoa sacando o FGTS, que seria para um momento grave ele usando para comprar mantimento, para comprar coisas do dia a dia, é um sinal de que a nossa economia está realmente ruim, né? É um sinal de... É a febre quando você está com algum sintoma grave, né? É um sinal péssimo. E assim, vou até separar em 3 cenários. Se você saca o FGTS, tem a oportunidade de pagar a dívida, com certeza essa dívida, o custo dela, o juro dela é mais alto do que a remuneração do FGTS. Então, ali você está resolvendo um problema grave. Se você está usando o dinheiro do FGTS para consumir itens de primeira necessidade, significa que, assim, que você está na situação de completa emergência, que ele não vai resolver, ele é um paliativo que não conserta. E agora, se você saca o FGTS para o pior cenário possível, que é para consumir coisas que não são necessárias, você pode, inclusive, estar ajudando a inflação a ficar persistente. Porque uma outra visão da inflação, Fabiano, é um termo técnico que eu vou usar, mas eu traduzo de uma maneira simples. Inflação é a expansão da base monetária. Quando você tem mais dinheiro em circulação na economia, você tende a ter aumento de preços. Se você coloca mais dinheiro ainda que vai ser movimentado na forma de consumo, consumir uma televisão, consumir um rádio, essas coisas que não são necessárias, você pode ajudar a impactar a inflação e não a resolver o problema. E a gente acompanha, por exemplo, o discurso, né, de todos os pré-candidatos à presidência, seja o Jair Bolsonaro, seja o Lula, seja o Ciro Gomes, todos eles falam de melhorar o consumo do brasileiro, ter acesso ao consumo. Cada um, de uma maneira, fala dessa questão do consumo. Mas talvez não seja o caminho
primordial agora, né? Talvez seja organizar a casa primeiro, né? Quem chegar agora, quem tiver a possibilidade de dar continuidade, seja esse governo, seja um outro, vai ter que se preparar para um cenário ainda mais complexo no que diz respeito à inflação e toda essa mediação da taxa Selic. Né? Exatamente, Fabiano. As propostas de candidatos são sempre nesse sentido, tem que acelerar o consumo, ajudar o brasileiro a consumir, porque consumo reflete no PIB, e PIB, na minha opinião, é uma métrica muito ruim para refletir o crescimento do país. O Brasil, assim como outros países, se ele quiser crescer, ele tem que reduzir o endividamento da sua população e 2, aumentar a poupança nacional. Eu não sei se você se lembra, teve um momento da economia que a gente falava muito dos tigres asiáticos, que eram aqueles países emergentes lá da Ásia que tinham a oportunidade de crescer. Como que eles cresceram? Como que outras economias cresceram? Através do investimento e poupança. Uma população enriquece na medida que ela guarda dinheiro e não na medida que ela consome. É isso que a gente precisa ter em mente. E poupança só existe em longo prazo. Não estou falando do investimento na poupança, não, porque esse a gente já sabe que não é bom. Estou falando em guardar dinheiro pensando em longo prazo. E nem tão radical como o Japão, por exemplo, que tem uma deflação. Exatamente. Né? Nem tão radical, ou seja, você ter uma régua ali de investimento que seja a de utilizar para o consumo e também a de reservar uma grana ali, seja no meio que ela buscar, o que a gente vai chegar nesse ponto aqui para investir esse dinheiro. Mas eu acho que para falar de investimento, a gente tem que tentar entender o cenário como um todo. Então, a pessoa que tem hoje esse fundo de garantia, recebeu esse fundo de garantia, e ele vai quitar uma dívida que ele precisa, que vai gerar uns juros ali para ele, vai gerar uma complicação, melhor apagar. Né? Com certeza. Fabiano, o conceito de economia mais importante é o custo-oportunidade. Quando você compra alguma coisa de R$1.000, essa coisa não custa aqueles R$1.000, ela custa todos os outros bens ou serviços que você poderia ter consumido com os mesmos R$1.000. Então, no momento que você paga uma dívida, você está quitando o serviço da dívida, que são os juros. E com certeza esses juros eram mais altos do que a remuneração que você tinha no FGTS. Resolva aquele problema, põe a casa em ordem e depois sim vá buscar investimento. O que a gente vê, infelizmente, é as pessoas fazendo o errado, né? Deixam uma dívida, consomem mais em um determinado produto que às vezes da tecnologia ali, algo, eu não gosto de dizer que é algo que não é de primeira necessidade, porque às vezes é de primeira necessidade ali, mas que poderia ser deixado para lá, deixado pelo menos mais uns meses aí para frente, né? Assim, a gente vai enriquecer, volto a dizer, guardando dinheiro e não gastando. Essa é a conta que nós precisamos ter. Assim, existe uma deseducação financeira no Brasil. A gente deveria começar a aprender lá na base, na escola. As pessoas fazem conta com quanto elas recebem por mês e fazem a conta para ver se aquilo cabe na prestação. Pô, se eu vou ter um celular, dividir ele em 12 vezes, acaba o meu salário. Não. Eu tenho que ter, vamos supor, se um celular custa 1.000, às vezes eu tenho que ter 2.000, aí eu posso pagar ele parcelado sem tirar da minha reserva, gastando do meu salário. Pois é, eu não gosto muito de falar, como eu disse, do supérfluo, porque assim, às vezes a gente já fez esse exercício aqui no programa, porque às vezes na hora de cortar um investimento, cortar um serviço em casa, para mim, por exemplo, um serviço de streaming pode ser supérfluo. Para minha esposa, não. Para você, talvez não. Ou seja, na sua casa, você é muito importante ali, o streaming. Para sua esposa, ela não acha tanta diferença. Ou seja, agora, é equilibrar essas forças. E equilibrando essas forças, a gente vai para o intervalo, Theo, e na volta separei 5 dicas aqui que eu quero ver a sua opinião no que diz respeito aos investimentos aí com o fundo de garantia. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora?